Olá, gente, tudo bem com vocês? Esta aula é assíncrona, gravada. Estamos repondo a aula de semana passada, diante daquele equívoco que houve para a nossa prova de segunda VA. Então, hoje nós iremos fazer uma retomada de conteúdo, basicamente sobre a matéria da nossa prova de semana que vem, que acontecerá a partir do dia 9, tá? E eu espero que vocês aproveitem bem, que possam assistir esta aula e tirar algumas dúvidas. O que iremos falar aqui hoje diz respeito ao texto que está postado lá na sala virtual de vocês, em publicações, e que vocês deverão ler e estudar para fazer a prova, além de fazer os exercícios propostos, que está ali valendo 30 pontos. E, terminado de fazer os exercícios, podem postar para mim na área restrita. Lá estava fechado, também devido à configuração que foi feito de maneira equivocada, mas já está aberto para todos e vocês terão até a sexta-feira próxima, tá? A sexta-feira próxima, dia 13 de novembro, para fazer todos esses exercícios e me enviarem, tá? No dia 14, no dia 15, teremos 2 dias para fazer essas correções de prova para vocês. No dia 16, faremos a devolutiva com o lançamento devido das notas de vocês, tá ok? Qualquer dúvida, pode pedir para o Rafael, representante de turma, também me conectar e a gente conversar por aí, ok? Bom, nós vamos discutir com vocês a matéria da nossa prova de semana que vem, ok? A nossa aula está sendo gravada, estou disponibilizando para vocês. Bom, o que nós já vimos com vocês, né? A ética é a reunião de regras e costumes, de comportamentos, de hábitos, de caráter, de índole e modo de ser de uma sociedade, definidos pelo estudo do comportamento humano. É comumente confundida com moral, como se fossem sinônimos, como se tivessem o mesmo significado. Como já falamos para vocês, há diferenças entre moral e ética. A moral é o padrão individual de comportamento a partir da convicção íntima do indivíduo, determinando o que é certo, o que é errado, o que é bom ou mal, enquanto inserido na convivência social. Dessa forma, nós podemos dizer que ética é a conduta oriunda de um sistema social, né? Enquanto moral vem da ordem individual de como um indivíduo deve ser. Gostaria de ressaltar um pouco mais a respeito da diferença entre ética e moral. Na nossa prova, lá nós teremos pelo menos 2 questões lá, relativas à diferença entre ética e moral. Bom, como falamos, comumente ética e moral são tratados e confundidos como algo que é sinônimo, que é igual, que é considerado a mesma coisa, mas não são. Há uma grande relação entre elas. A ética, ela envolve a parte teórica, envolve o estudo, a análise e a compreensão dos sistemas morais que estão presentes em uma sociedade. É um conjunto teórico de regras de um grupo específico. A moral, tá, de forma muito bem objetiva, nós podemos dizer que é um agrupamento de normas, de regras que regem a conduta do indivíduo em sociedade ou em um grupo. Essas regras são adquiridas por meios de cultura, de costumes, de tradições, da educação e até mesmo no dia a dia, no cotidiano das pessoas. E, apesar de muitas influências, tá, são princípios pessoais que são criados e sustentados pelos indivíduos. Nós podemos afirmar que a moral, ela sempre existiu,
visto que todo indivíduo possui uma consciência moral que o ajuda a distinguir o que é certo, o que é errado, o bem, o que é mal, o bem, o mal, o lícito e o ilícito, tá? Uma vez que e assim, então, nós podemos dizer que a moral, ela surge desde os primórdios, desde quando surge uma sociedade primitiva, tá? Ah, cada sociedade vai criando a sua própria moral. Uma outra questão que nós queremos recordar com vocês é o que diz respeito à conduta amoral, tá? A significa não, moral, modos, costumes, regras de comportamento, tá? Quando o que se refere à conduta amoral? Nela, o indivíduo se encontra fora do contexto no qual as regras de convivência foram criadas, foram estabelecidas, não por não conhecer, mas não por não conhecer, não por ignorar, ou não por ter o senso moral, tá? É, é a pessoa que um bom exemplo para retratar essa situação seria um indivíduo incapaz, tá? Bem, nós devemos lembrar que em algumas culturas, tá? Existem diferentes sistemas morais para a organização da sociedade, da vida em sociedade, devido a essas diferenças em linhas gerais, por exemplo, entre a cultura brasileira e a de outros países, nós temos vários sentidos de moral. É, por exemplo, existe uma cultura da mutilação do genital feminino em países africanos, no Iêmen, no Kurdistão, em vários lugares da Ásia, e etc. Então, eles fazem isso porque eles não têm eles têm uma consciência amoral de uma situação histórica, cultural, tá? Não fazem isso por preconceito, não fazem isso para simplesmente mutilar o sexo oposto, mas é uma questão cultural, muitas vezes. E nós temos também a cultura, nós temos a conduta imoral. A conduta imoral é aquele tipo de cultura que é praticada pelo indivíduo que reconhece as regras do convívio social pela própria sociedade em que vive, mas é contrária aos princípios morais estabelecidos, né? Um exemplo dessas condutas imorais é o sujeito ser desonesto, libertino, é o indivíduo que gosta de furar fila no banco, na fila de ônibus, né, que de fazer colocações maldosas, enfim, que não tem um bom comportamento ético social, né? Então, nós devemos ter em mente que, embora a moral seja o conjunto de princípios que conduz o indivíduo a escolher o que é certo e errado, ela está intimamente ligada às regras sociais que são vivenciados que são vivenciados no dia a dia, né? E a ética é um conjunto de regras de condutas de um indivíduo ou de um grupo, cuja principal finalidade é manter o equilíbrio adequado dentro da sociedade, vislumbrando a necessidade de uma pessoa ou um grupo não prejudicar a forma de comportamento social. A ética está literalmente ligado com aquele sentimento de justiça. A ética está para a moral na qualidade de matéria-prima de matéria-prima da reflexão moral, assim como a própria moral vai pressupor a ética para repensar, firmando uma significativa conexão, né, entre a própria ética e a moralidade.
é uma espécie de complementariedade entre as duas. Então, a ética é a parte principiológica, teórica, e a moral é a parte prática, cotidiana, costumeira na sociedade. Tem uma interdisciplinaridade, uma relação muito grande em relação à outra. Assim, podemos definir que a moral estabelece normas e regras de proceder diante das relações sociais, e, e também a moral é apenas a moral é a parte prática, né? Aquilo que a pessoa faz. A concepção ética tem sempre um caráter filosófico e nela o indivíduo raciocina e apresenta uma conduta de acordo com aquilo que a sociedade cria e estabelece como algo que é necessário, como algo que é importante. Bom, outra coisa a se destacar nas aulas que nós tivemos é que o indivíduo que segue rigorosamente os princípios éticos de uma sociedade pode não ter uma moral alguma, tá? Da mesma forma como um indivíduo, para manter os seus princípios morais, pode violar normas éticas dentro de um sistema de regra, tá? Então, um indivíduo pode ir contra os seus próprios princípios morais em virtude de um conjunto de regras étnicas, tá? Do qual ele não está muito de acordo ou que ele não conhece. É o caso do que nós falamos com vocês e citamos em uma das nossas aulas, como exemplo, o próprio Código de Ética Profissional. O Código de Ética Profissional, ele estabelece um conjunto de princípios morais de um indivíduo, né, que estabelece a sua norma de conduta, a sua forma de ser, a sua conduta específica em relação à sua própria atividade, e que leva em conta o proceder moral de cada pessoa, que deve se adequar a um determinado conjunto de regramento ético, né? E aí, sem esse conjunto de regramento ético no exercício da sua profissão, ele pode ser considerado uma pessoa com conduta amoral ou conduta imoral, tá? Então, de forma prática, para não haver uma confusão entre ética e moral, basta que nós temos que ter em mente que a moral ordena e a ética aconselha. A moral vai responder o questionamento: o que devo fazer? A ética responderá a seguinte questão: como devo viver? Tá? Outra questão levantada aí no texto que vocês têm disponibilizado em publicações é: a ética é ou não é uma disciplina filosófica? Tendo em vista, né, o que nós já falamos com vocês, e a definição de ética como uma reunião de informações obtidas por meio de análises, costumes, hábitos, culturas e prática humana, objetivando elucidar as normas morais de uma maneira racional e fundamentada, nós podemos afirmar que a ética é a parte da filosofia que estuda a conduta do indivíduo. Como teoria, então, filosófica, a ética se define conforme o estudo de ações individuais dos seres humanos, individuais, prestem atenção, dos seres humanos, cujo o objetivo se fundamenta em compor uma estrutura, uma orientação normativa para as condutas individuais de cada pessoa, que seja estabelecido como algo que é bom, como um bem. Da antiguidade até hoje são discutidos a origem e a problemática da ética em um processo de evolução dentro do termo e sua compreensão. Desde a época dos pré-socráticos, aliás, desde os gregos antigos, quarto, quinto século antes de Cristo, ali surgiram os sofistas, né, que são considerados um grupo de filósofos, né, que se consideravam os detentores da sabedoria,
e eles tinham como objetivo convencer as plateias, expor, argumentar, discutir, levando em dúvida, questionando sempre a tradição, os costumes, a existência da verdade, das normas estabelecidas, aquilo que eram aceitos como universalmente válidas. Para os sofistas, não haveria, tudo era relativo, não haveria nem verdade nem erro, e as normas, por serem humanas, eram todas passageiras e transitórias. Ah, ah, Bem, depois dos sofistas, nós tivemos aí Sócrates, né? Sócrates, ele deu muita ênfase nas verdades morais, ou melhor dizendo, nas virtudes morais, e procurou estabelecer uma relação universal entre estas virtudes morais. Então, a primeira consequência desta busca de Sócrates para isso foi a busca da verdade no interior do ser humano. E aí, nesse sentido, relacionando com ética e moral, todo padrão ético-moral é fruto do mundo interior. E assim, a alma poderia ser santa, bela, boa, tá? A crítica de Sócrates era sempre no sentido de cada um possui um conhecimento daquilo que lhe é bom, de modo que os valores e as particularidades dão as normas morais e não separando ela de forma acidental do contingente da realidade em que cada pessoa vive. Depois nós comentamos com vocês sobre Platão, discípulo de Sócrates, né? E ele seguindo as ideias de Sócrates, também preocupava-se com o modo correto de agir. E essa ação das pessoas deveriam ser submetidos à ética, que deveria ser pautado sobre critérios lógicos, utópicos, tá? Sobrepondo-se a uma ética de qualquer interesse próprio, familiar, ou de domínio privado do indivíduo. Destacamos com vocês que Platão afirmava que haveria 4 virtudes fundamentais para ele, que era a sabedoria prática ou a prudência, que seria uma espécie de conduta racional do ser humano, seria a capacidade de administrar as condições, os eventos, tanto no âmbito pessoal e no público. A segunda virtude seria a força e a coragem, que era a capacidade de encarar as dificuldades. A própria justiça, que estava relacionado com a isonomia entre analisar o direito e o valor, os direitos e deveres de cada um. E a temperança, que era a sobriedade em determinados prazeres, né, diante dos prazeres. Depois nós tivemos Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Ele afirmava que a ética era uma espécie de meio termo entre o excesso e a falta, o justo e o exato. Ele criou a doutrina do justo meio, ou a doutrina do meio termo, né? E ele afirmava que o justo e o exato era aquilo que era produzido pela razão. Um ato moralmente bom para ele, um ato moralmente bom, ele é preparado, ele é ajustado, ele é dirigido, ele é medido pela razão e também deve tender a um fim último da existência humana, que seja a felicidade. Tendendo a este fim último, é que o ato moral ele deve ser medido, que para ele a finalidade não é primaz na ordem do exercício, ela é o ato supremo da atitude de cada indivíduo, é o critério absoluto de cada indivíduo na busca pela afirmação do padrão ético-moral. E essa seria talvez a grande virtude, né, como algo que era parte integrante da própria vida. Bom, e aí nós até discutimos com vocês o paradoxo da ética aristotélica, né? Ele dizia que a ética não era uma coisa que era universal. Ele afirmava a necessidade de bens como sorte, saúde e dinheiro,
Não há uma separação clara sobre o bem e a felicidade. A outra crítica que se fazia também, e que era paradoxal na ideia de concepção da ética de Aristóteles, era a ineficácia do apelo do exercício sobre o homem pelo fim proposto. E também o bem supremo proposto é incapaz de ter um ponto decisivo sobre a existência. Então, ele não era muito claro sobre alguns desses pontos, e aí ele recebe algumas críticas, e afirmamos isso com vocês, trabalhamos com vocês a respeito disso. Além dessas críticas que foram feitas por alguns outros filósofos no decorrer de várias épocas da história do homem, tanto na Idade Média e na Idade Antiga, ainda na Idade Antiga e também na Idade Média, surgiram outros filósofos que debruçaram no estudo e na análise da ética e da moral. Um deles que se preocupavam muito com esta questão ética-moral foi Immanuel Kant, né? Ele se debruçou a esse estudo da moral, fazendo-se tinha muita preocupação da busca da relação da liberdade e autonomia moral e a autonomia moral do indivíduo. E nessa relação, nessa busca, surgem aquilo que também trabalhamos com vocês durante as nossas aulas, que foi a ética idealista de Kant, né? A ética de Immanuel Kant. E ele, a partir do debate das ideias de absolutização judaico-cristãs da moralidade, ele cria uma ética da pura razão, seguindo a onda do iluminismo na sociedade, na idade moderna já. Bom, o que ele vai propor é uma ética descolada da realidade e da natureza, sem um fim último. Para ele, ele afirma que haveria apenas uma ética do dever, descolada de tudo e de todos, tá? Sobre a máxima universalidade e deduzida normativamente por meio de um aspecto formal, do aspecto da razão pura e prática. Para ele, a razão era medida dos atos humanos, mas de caráter instrumental, isoladas de todas as contingências, ou seja, de todos os aspectos naturais que compõem o universo do ser humano, e também considerada somente uma maneira aonde deveria se considerar apenas uma maneira formal, a fim de buscar a universalidade lógica da realidade. A lei pensada, pensada por Kant deveria ser utilizada no sentido de que ela mesma se dê de forma a priori, ou a priori, né? Melhor dizendo. Ou seja, deveria ser um imperativo categórico, né? Então, os fenômenos jurídicos e éticos, eles são bons quando conformados com a máxima possível de universalização, desligados da realidade, tá? E aí ele vai trabalhar sobre esta ideia de imperativo categórico, tá? Vocês têm exercícios de fixação sobre esse imperativo categórico, e deem uma lida lá no texto, porque vai cair pelo menos mais duas questões a respeito do imperativo hipotético e imperativo categórico de Immanuel Kant. Depois de Kant, tá? Depois da morte de Kant, a própria ética kantiana vai ser dividida em duas partes específicas, né? A primeira dela vai surgir uma teoria moral, idealística, mas ao contrário daquilo que dizia especificamente Kant, esta teoria moral, ela estaria ligada a uma metafísica
totalmente idealística e a priorística. E um dos teóricos que vai trabalhar esta ideia de teoria moral idealista a partir de Kant vai ser John Rawls, né? E ele vai afirmar que todos os não, né? Que os princípios éticos, eles deduzem de uma escolha imaginária do sujeito na qual os indivíduos que escolhem, eles não sabem a sua posição na sociedade, mas escolhem sobre fundamentos que já são pré-estabelecidos. Eles fazem o que fazem, eles escolhem o que escolhem, têm ideias do que têm, porque é colocado alguma coisa pelo conjunto social da sociedade. E aí as pessoas vão assimilando os costumes, vão assimilando as ideias, os posicionamentos, e eles fazem aquilo sem questionar o porquê ou para quê, tá? Então, John Rawls trabalha nessa dimensão. E a outra corrente, a outra forma de tratar a ética, tá? Tratando a ética em cima do próprio direito, tá? Sobre um aspecto positivo, chamado positivista, colocado, criado pela sociedade, pelo Estado, tá? E nesse sentido aí, a ética é a negação, o direito seria a negação qualquer, de qualquer caráter ou de todo comportamento normativo, no sentido kantiano, de ética. Então, o que existiria seria a moral que deveria ser criada e colocada, posta pelo direito, e que todos os princípios éticos morais nada mais eram do que relativizados e formalizados de acordo com o contexto de toda ação humana. Pois bem, no texto ainda, hoje, no texto de hoje, que vocês têm em mão, que estão fazendo os exercícios, destaca-se a ideia de que a ética serve para tratar das relações sociais entre os indivíduos, dentro de uma sociedade ou de uma organização, uma vez que é considerado a base da justiça, a base do direito e a base dos costumes de uma sociedade. Assim, para a existência da ética, é necessário que o indivíduo respeite o próximo, considerando a mesma condição, independentemente do sexo, da orientação sexual, da religião, do posicionamento político, da raça ou etnia, além de responsabilizar-se por sua conduta frente ao outro. E é nessa relação aí que trabalhamos com vocês a ideia de ética profissional. No desempenho das suas atividades profissionais, as pessoas têm que levar em consideração o indivíduo na sua alteridade, que é aquele outro texto que deixamos e disponibilizamos também para vocês. Tem que observar o indivíduo, o outro, como um ser que é um sujeito transformador também da realidade. Outra coisa importante a destacar nas aulas trabalhadas e no tema desenvolvidos a vocês é que a ética não é um sistema de proibições puritanas, cuja o objetivo seria as pessoas de se divertirem, de descansarem, de ter os seus momentos de lazer, tá? A ética também não é um conjunto ou série de proibições que estão ligadas especificamente ao sexo, ou nem é um sistema ideal, não é um sistema ideal de grande nobreza que todas as pessoas que têm que seguir para ser uma pessoa, um grande homem. Também não é um sistema de normas simples, do tipo, não minta, não roube, não mate. Faz muito mais do que isso, né? Outra coisa a respeito ao que vocês precisam entender, que deve ser aplicado na atividade profissional, é a natureza da ética, o objeto da ética.
A ética não pode ser limitada a um pequeno conjunto de normas, né? Como nós já falamos aí para vocês, de não ter relações sexuais, de não roubar, de não mentir, não pode estar somente relacionadas com essas situações. A ética, ela vai muito mais além do que isso aí, ela serve como uma espécie de condutor para um bom convívio social dentro da sociedade, dentro das atividades sociais, dentro das atividades profissionais, dentro das organizações ou grupos de pessoas, tá? Então, nesse caso assim, nós podemos concluir com vocês que a ética é o comportamento, é o estudo do comportamento humano, é o próprio comportamento do humano analisado, distinguindo-se como um objeto material que está relacionado com os atos do ser humano. É um objeto que está relacionado com os atos do próprio homem, tá? Ah, deixe-me ver. Para finalizar, gostaria de enfatizar mais uma vez que a ética é uma característica intrínseca a todo ser, a todo e qualquer ato humano, de todo e qualquer ato da pessoa humana. É um componente indispensável na formação do convívio social, na formação da atividade profissional, tá? Todos nós somos pessoas com consciência moral, que nos conduz constantemente a fazer análise, a julgarmos as nossas ações, tá? Para saber se nossa conduta é má ou boa, certa ou injusta. E aí, uma vez definida os padrões de nosso caráter, de nossa forma de ser, a ética passa a ser a parte da filosofia que estuda este comportamento moral dos indivíduos na sociedade, que trata dos fundamentos e das naturezas das ações, das atitudes de cada um, de cada pessoa, manifestando-se efetivamente na conduta individual, tá? Do homem livre, tá bom? Só para dar ênfase aí para vocês, das várias características ainda da ética, tá? Nós devemos destacar aqui com vocês novamente. Nós queremos destacar aqui com vocês novamente. A ética é irredutivelmente diferente de moral. Moral é essencialmente moral é algo que é redutível, a ética é algo que é bem amplo, está relacionado com várias outras realidades. Uma questão fundamental é que a ética é relativa à liberdade, enquanto que o valor moral só existe se houver liberdade de ação. A ética é algo pessoal, só se verifica na moralidade dos atos praticados voluntariamente pelo indivíduo, e não em atos especificamente do homem, tá? Vejam que eu estou falando de indivíduo e estou falando homem. Homem como uma forma genérica. Homem pode ser um objeto, e quando eu falo indivíduo, eu estou falando do indivíduo que é aquele que é um ser, aquele que é sujeito da realidade. Outro ponto a ser destacado é que a ética é humana. O valor do ser humano está diretamente ligado ao que ele vale moralmente, ao que valemos moralmente. Então, nas nossas atividades profissionais, e nós destacamos isso com vocês outrora, é que as pessoas confiam em nós, somos aquilo que nós podemos, somos aquilo que as pessoas acreditam, que veem em nós. Isso significa que isso é um princípio, que isso é um valor, que as pessoas devem buscar isso daí, tá? Bom, a ética é algo que é incondicional, tá? A condição da moral apresenta-se como incondicional, irrestrita e concreta. Ou seja, a ética é algo que não é presumido, algo não é disjuntivo, é algo que é inerente ao próprio ser. A ética também é algo transcendente,
tá? O que significa isso? Que ela é superior até certo ponto, lógico, a um valor religioso, por exemplo, que está profundamente ligado às pessoas. A ética é transcendente, quer dizer, a ética é preferível, a ética é inegociável. Então, nossas ações devem ser sempre preferidas. Nós não devemos negociar a nossa consciência diante de temas relativos na nossa sociedade, tá? E 4 valores éticos que são essenciais, que nós temos que valorizar. 4 valores éticos que nós temos que enfatizar. Primeiro é a liberdade. A liberdade tem que ser encarada como uma aptidão do indivíduo tem de escolher o seu próprio destino, seu próprio caminho, de fazer, de realizar as suas próprias ações. A ética também está relacionada, como já falamos, com a justiça. Justiça nada mais é do que uma qualidade, tá? De destinar a cada um aquilo que por direito lhe é proporcional, independentemente do que é ser bom ou ruim. Também está relacionado com responsabilidade, a capacidade de cada um de arcar com as suas consequências e de suas ações, honrando as obrigações adquiridas, seja por meio de um contrato verbal ou escrito. E a verdade como outro valor fundamental, que é o que define aquilo que é diferente do que é falso, né? Então, essas são as considerações que gostaríamos de deixar aqui, e o que nós falamos aqui nesses instantes nada mais é do que uma retomada de conteúdo, uma recordação da nossa aula para a nossa prova de primeira VA, que acontecerá a partir de segunda-feira próxima agora. Ok? Muito obrigado e eu agradeço a todos vocês. Lembrando também que façam os exercícios, valem 30 pontos, pois, infelizmente, na primeira prova de VA, ainda teve pessoas que deixou de fazer esses exercícios. Muito obrigado. Até mais.